Tá gravando. Estão vendo a minha tela aí? Alguém responde aí, por favor? Sim. Sim. Então, na prova 1, é dado um algoritmo e pede para analisar o algoritmo. Né? Quanto tempo leva? Qual a memória? O algoritmo é correto? Prova 2, dado um problema, resolva o problema. Construa um algoritmo para ele. Aí tem lá programação dinâmica, algoritmos gulosos. Algoritmos gulosos, né? Cana, né? A parte de C, construção de algoritmos. A, análise de algoritmos. E a terceira parte da disciplina é analisar um algoritmo, um problema, quer dizer, né? Opa, apaga aqui a borracha, não quer apagar. Então, vamos lá. Vamos escrever aqui na mão. Analisar um problema de computação, tá? Aqui no caso, vamos começar com problemas de decisão. Então, é a parte de complexidade computacional. Aí tem o quê? Tem a classe P, problemas de decisão fáceis, a classe NP, problemas de decisão razoáveis, que são fáceis de verificar para sim. Aí tem a classe CoNP, que é menos usada. A classe de problemas de decisão, que são fáceis de verificar para não. E tem a classe de problemas NP completos, né? NP completos. Os problemas de decisão que são os mais difíceis, né, de computação, tá? Aqui não é a definição, é apenas uma intuição. Então, NP complexo tem uma definição muito própria sobre redução polinomial, tá? Antes de entrar nisso, a gente precisa falar como é que a gente codifica essas coisas, né? Então, cada instância de um problema é codificado como uma sequência de símbolos, tá? Por exemplo, o número racional, né? Tem que ver o vídeo lá. O número racional, você não vai colocar com as vírgulas, o número infinito lá, por exemplo, uma dízima periódica. Você não vai escrever todos os números dela, porque é infinito, né? Te escreve como uma razão. Então, vai ter um número inteiro dividido por outro número inteiro. Isso dá uma palavra, né? Se você for escrever com números, né, com algarismo, né, de 0 a 9, e a operação matemática da divisão, né? Aqui, por exemplo, essa escrita levou 7 símbolos, né? 6 números e uma barra, né? Tá? Outro modo de representar um grafo, por exemplo. Para representar um grafo, nós precisamos dizer quem são os vértices. Aqui o vértice A, o vértice B, o vértice C, D, E, F, G, H, I, J, né? Tá aqui. Temos que dizer quem são os vértices. E depois dizer quem são as arestas aqui. Aresta AB, tá aqui. Aresta AB. Aresta AC. Tá aqui, aresta. Cadê a aresta AC aqui? Aresta BC. Tá aqui, aresta BC. Aresta BD. Tá aqui, aresta BD. E assim por diante, né? Então, aqui vai ter que ter um conjunto de vértices, um conjunto de arestas, e precisamos de uns símbolos delimitadores para dizer onde acaba uma coisa e outra, né? O que é isso, professor? É um modo de você explicar para o computador o que é um grafo, tá? Vocês, quando programam, por exemplo, fazendo os programinhos de vocês têm que ter um jeito de colocar lá no arquivo, delimitar as coisas, para dizer, olha, aqui a gente vai ver os vértices, aqui são as arestas, né? Aqui é um jeito, ó. Aqui começa a explicação, abre e fecha parênteses, né? Começa a descrição do grafo. Esse abre chaves e o fecha chaves vai dizer quem é o conjunto de vértices. E aqui eu vou dizer vértice por vértice separado por vírgula, tá? Aí depois tem uma outra vírgula, que quer dizer que vai começar o conjunto de arestas. Aqui tem uma chave para dizer que as arestas vão estar aqui dentro. Para cada aresta eu vou botar uma chave e vou dizer que é aresta, e delimitar por vírgula. Usei para isso 59 símbolos, 59 caracteres, tá certo? É um modo possível de representar esse gráfico para o computador. A gente poderia usar, ao invés de letras aqui, poderíamos usar binário, né? Ia ficar maior, talvez. A letra E precisaria de muitos bits, né, para representar. Aqui, por exemplo, se o grafo é ponderado, tem peso nas arestas, aí para cada aresta eu ainda tenho que dizer quem é o seu peso, o seu custo. Para essa aresta tem o custo tal, essa aresta tem o custo tal, essa aresta tem o custo tal. Então, tem que dizer, começa aqui um abre parênteses, fecha parênteses, uma vírgula para dizer quando começa o custo, né? Tudo bem?
Isso aqui é apenas mostrando modos. Tem que ser desse jeito, exatamente assim? Não, não precisa ser exatamente assim. Esse é um modo de representar um grafo por meio de uma palavra. Ó. Uma palavra que representa essa estrutura de dados, que é o grafo ponderado aqui, né? Que é a instância do problema. Tudo bem até aí? Todo problema tem um conjunto de instâncias. A gente já vai falar isso bem aqui, ó. Todo problema, a entrada de um problema, né? É uma instância, quando a gente fala entrada, geralmente é entrada de um algoritmo. E o problema é uma instância do problema, né? O problema lá do caixeiro viajante, tá? É o quê? A instância é um grafo com peso nas arestas, tá? O problema do caminho mínimo, né? Que tem um algoritmo de Dijkstra que a gente viu, né? O menor caminho. É um grafo com pesos nas arestas. Alguma dúvida até aí? E como é que a gente vai representar as instâncias? Por meio de uma palavra. A gente passa por computador, tá? E aqui, como é observado nesse slide anterior, a gente não precisa, ó, não é necessário contar rigorosamente os caracteres. Abre chaves, abre parênteses, fecha parênteses, vírgula. A gente pode ter uma delimitação, não há mal em subestimar o tamanho de um objeto, tá? Então, essencialmente, um número inteiro vai precisar de quantos bits, vamos pensar assim, para representar esse número inteiro? Né? É log de P, onde P, aqui entre barras, né, é o módulo do número, tá? Seria a representação binária do número, ok? É o número de bits que a gente precisa para representar aquele número. Um número racional, P sobre Q. Para representar o P sobre Q, nós precisamos representar os dois números, o numerador e o denominador. E, além disso, precisa a barra, mas conta só com um caractere, né? Então, essencialmente, é o tamanho do primeiro mais o tamanho do segundo. Pensa assim, que é o tamanho, o que a gente precisa para guardar na memória, né? Então, log de P mais log de Q. E um vetor de inteiros é o que eu preciso para guardar cada um dos números, né? Então, eu preciso guardar o primeiro valor do vetor na memória, o segundo na memória, até o último na memória. Para guardar esse, eu preciso de log desse número, né? E esse log desse número, e esse log desse número. Alguma dúvida até aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Estão me ouvindo, gente? Alguém pode falar alguma coisa aí? Sim, estamos ouvindo. Estão ouvindo? Estão entendendo também? Sim, sim. Sim, sim. O vídeo lá, eu assisti ontem de novo, né? É meio chato essa parte, eu vou bem devagar e tal, mas é porque eu realmente tenho que ir devagar para a pessoa entender o que a gente está falando, né? Uma parte bem lenta mesmo, tá? Mas é para deixar bem claro. E agora, já que a gente já falou de tamanho de uma instância, né? O tamanho de uma instância é basicamente o tamanho de uma palavra que representa aquela instância. Então, a gente pode pensar que cada problema tem a sua instância, e a instância ela é representada por uma palavra. Né? Vamos pensar assim, uma palavra, que é um conjunto, uma sequência de símbolos, tá? A gente pode pensar também que é uma sequência binária, né? Os símbolos a gente pode representar como zeros e uns, tá? Que representa a instância. Um problema, nós temos, então, na computação, três tipos de problemas principais. São os problemas de decisão, os problemas de busca e os problemas de otimização. Os problemas de decisão, eles pedem uma resposta do tipo sim ou não, tá? Então, os problemas de decisão pedem uma resposta do tipo sim ou não. Os problemas de busca, você quer encontrar um certo elemento, ou encontrar alguma coisa, né? Um problema de ordenação, por exemplo. Dado o vetor todo desordenado, ordene esse vetor. Basicamente, ordenar um vetor é uma busca, né? Você vai procurar pelo vetor com aqueles elementos que estejam ordenados, né? Então, basicamente, você quer buscar, procurar uma ordenação do vetor, né? E um problema de otimização, você tem lá alguma função que você quer maximizar ou minimizar. Otimização, você quer
o menor caminho, ou o maior lucro lá do problema da mochila, né? Certo? Então, existem basicamente 3 tipos de problema. Decisão, problema de busca. Então, voltando. Estou dando essas paradas que tem gente pedindo para entrar o tempo todo, tá? Então, de novo, são basicamente 3 tipos de problemas na computação. Problema de decisão, que é sim ou não, existe um caminho de Fortaleza até tal cidade? Problema de busca, encontre alguma coisa, né? Uma ordenação do vetor, ou o elemento tal não, encontre o elemento X, qual a posição do elemento X no tal no vetor, né? Um problema de otimização, encontre o menor alguma coisa, encontre o maior alguma coisa, tá? Perfeito. Aqui alguns exemplos. O máximo divisor comum. Aqui nesse slide é dito como um problema de busca. Encontre o MDC de 2 elementos. Mas também pode ser visto como um problema de maximização, máximo divisor comum. Entre os divisores de A e B, que é a instância do problema, A e B, são 2 inteiros não negativos, né? Encontre o maior divisor comum aos 2, não é isso? Você pode ver como um problema de maximização, ou também, como está escrito aqui, um problema de busca. Eu prefiro ver como um problema de maximização, né? Mas tudo bem. Então, nesse problema do MDC, qual é a instância desse problema? Você recebe 2 números, dados, 2 números inteiros não negativos A e B. Qual é a instância do problema? Eu tenho um inteiro não negativo A e um inteiro não negativo B. Qual o tamanho da instância do problema? O tamanho da palavra do inteiro A mais o tamanho do inteiro B. Esse símbolo aqui é para mostrar o tamanho do A. Isso aqui é o tamanho do B. Professor, o valor dele? Não, não é o valor. Se o A for, sei lá, 1024, isso aqui não é 1024, né? Isso aqui seria basicamente, digamos, 10. Se a gente estiver pensando em binário, né? Não precisaria estar pensando em binário, mas vamos pensar em binário, fica mais fácil, a gente já, da computação, mais fácil pensar em binário, né? Então, por exemplo, se o A for igual a 1024, quantos bits eu preciso para gravar o número 1024? 10 bits, né? 2 elevado a 10 igual a 1024. Na verdade, deixa eu pensar aqui, 10 bits, acho que vai... Ai, meu Deus, agora eu perdi minhas aulas de FUP. Vamos lá, gente, 10 bits, peraí, calma aí. 1 bit é 0 e 1, né, só. Ah, não, o 2, preciso de 2 bits, né? Ah, tá. Então, pronto, 10 bits vai de 0 até 1023, não é isso? Então, se o número for 1024, eu preciso de 11 bits agora, não é isso? Tá? Professor, isso é muito importante? Não, a diferença de 1 não faz muita diferença, tá? Tudo bem? Então, se o A for 1024, eu preciso de 11 bits. Mas, basicamente, é log de A. Né? Professor, em qual base? Aqui eu estou falando base 2, tá? Mas a gente já viu também que o logaritmo de uma base sempre pode ser transformado no logaritmo de uma outra base por um fator multiplicativo, né? E aqui, como é dito nesse slide anterior, não há mal em subestimar o tamanho de um objeto. Se for assim, só um fator multiplicativo dele, não tem muito problema. A gente aqui vai usar mais, notação o quê? Assintótica, para representar essas grandezas, tá? Então, essencialmente, com a instância desse problema do máximo divisor comum, eu tenho um A e um B, inteiros não negativos, e o tamanho da instância é o tamanho do A mais o tamanho do B, que é essencialmente log de A mais log de B. Tá? Beleza. Alguma dúvida até aí? Se ninguém tiver dúvida, pode falar. Oi? Não, só disse que está tudo tranquilo por enquanto. Ok, perfeito. Então, a gente pode pensar nesse algoritmo, nesse problema do máximo divisor comum, um algoritmo bem simples, um algoritmo, digamos assim, café com leite, né? Como é que é esse algoritmo café com leite? Seria a ordem de B, pensando que B é o menor valor entre A e B. Você pode pensar assim, por exemplo, se o número for 30 e 24, o A é o 30, o B, que é o menor dos dois, é 24. Eu posso tentar o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6, até
tentando número por número, até 24, que é o menor dos dois, e testar se é divisor do A e divisor do B, né? Então, quando eu chegar no número 6, por exemplo, 6 é divisor do 24? Sim. 6 é divisor do 30? Sim. Então, encontrei aqui que o 6 é divisor dos dois. Aí eu vou tentar o 7, vai dizer que não. O 8, não. O 8 é do B, mas não é do A. O 9, não. O 10 é do A, mas não é do B. E até 24, né? O 24 é divisor do 24, claro, mas não é do 30. Aí qual é o último, o maior que deu divisor dos dois? O 6. Esse algoritmo é um algoritmo besta, né? É o café com leite. Daria ordem de B, porque eu vou percorrer de até B, né? Tá? Mas tem um algoritmo de Euclides, né? Que é mais sofisticado um pouquinho, que dá log de B. Tá? Ok? Perfeito. E o ponto é o seguinte, esse algoritmo de Euclides, ele é um algoritmo considerado polinomial para esse problema. Por quê? Porque o tamanho da instância do problema é da ordem de log de A mais log de B. E esse algoritmo aqui está escrito, ó, log de B. Então, esse algoritmo de Euclides é considerado polinomial para esse problema, porque o tamanho do problema é da ordem de log de B, e o algoritmo é ordem de log de B, o tempo, né? Esse algoritmo café com leite besta aqui, ele é ordem de B. O B é igual a 2 elevado a log de B, né? Na base 2. Tá? Olha só, o log de B na base 2 está no expoente. E o log de B aqui é considerado o tamanho da instância. Tá? Está no expoente. Então, esse algoritmo café com leite é considerado exponencial para esse problema. Tá? O algoritmo de Euclides aqui é bom, esse café com leite, para esse problema é ruim. Beleza. Esse problema aqui, como eu falei, pode ser visto como um problema de busca ou um problema de maximização, que é um problema de otimização, né? Otimização é minimização ou maximização. Mas podemos ver também a versão de decisão desse problema. Dados inteiros A, B e K, acrescentei um parâmetro a mais aqui, o K. O MDC entre A e B é igual a K. Isso aqui está pedindo uma resposta do tipo sim ou não. Você tem que decidir entre sim e não. O problema de decisão. Tá? O máximo divisor comum entre 30 e 24 é 6? Sim ou não? Nesse caso aqui é sim. Então, a resposta do tipo sim ou não é um problema de decisão. Qual a diferença do problema anterior? Que agora tem um parâmetro a mais, o K. Né? E é o tamanho dessa instância, além do tamanho do A, o tamanho do B, o tamanho do K também. Log de A mais log de B mais log de K, né? É o tamanho dessa instância. Tá? Veja, aqui já estamos dando a dica que todo esse problema de otimização, maximização, minimização, você sempre pode dar um jeitinho, apresentar um parâmetro a mais e perguntar, né? Se o problema de maximização for qual o maior valor tal, né? Aí o problema de decisão, você passa um parâmetro a mais e pergunta, o maior valor é tanto, né? Aí é sim ou não. Ou então, existe uma solução em que o valor é pelo menos tanto. Aí vira um problema agora de decisão. Decisão, né? Perfeito. Alguma dúvida até aí? Estou tentando mostrar a diferença entre os problemas de computação. Problema de otimização, maximização, minimização, problemas de decisão, sim ou não, né? Isso é para justificar o quê? Porque a classificação que a gente vai ver daqui a pouco, né, que a gente viu nos vídeos, é que a classe P, a classe NP e a classe NP completa é um estudo feito apenas para problemas de decisão. Ah, professor, isso é muito limitado, existem muitos problemas, né, otimização e tal, por que é que se concentra só em decisão? É porque existe uma relação intrínseca entre problemas de otimização com problemas de decisão. Eu estou tentando mostrar isso aqui, né? Tá? Esse problema de maximização aqui do máximo divisor comum, e existe uma versão dele, que é a versão de decisão, tá? Então, se a gente entende bem a versão de decisão, isso nos ajuda a entender bem a versão de otimização, né? Tudo bem até aí?
Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, interrompa a qualquer momento e pergunte. Eu não estou vendo o chat, tá? Eu estou vendo aqui a minha tela. Eu estou apresentando para vocês. Estão todos me ouvindo aí? Estão todos calados? Sim, tá ótimo. Essa parte é bem tranquila. Beleza. Outro exemplo, então vou passar mais rápido aqui. Se alguém quiser, eu volto. Subsequência comum máxima, LCS, né, que a gente viu lá em programação dinâmica. Qual é o problema? Encontrar uma subsequência comum, uma LCS, né, subsequência comum máxima, LCS de longest common subsequence, entre duas palavras dadas, né, x e y. Aqui a palavra x, e aqui a palavra y. O m, que é o tamanho da palavra x, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O n é 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E a subsequência que é comum às duas e é tamanho máximo é BCAB, por exemplo, né? Poderia ser outra também. Deixa eu me lembrar qual era. Pior que eu nem sei qual era. Acho que BDAB também seria, ó. BDAB, ó. Aqui, lembra? BDAB também, né? Tá? Mas o importante aqui é tamanho 4 é o maior possível, né? Um problema de otimização, maximização, né? E com a instância, você recebe aqui uma palavra X, uma palavra Y. Aqui né, você pode ver a palavra como uma sequência de letras, tá? Então, essencialmente, é o número de letras da primeira, que é M, mais o número de letras da segunda, que é N, tá? Então, fica M mais N. O algoritmo da LCS, lá que a gente viu em programação dinâmica, dava um algoritmo M vezes N, tá? Que é considerado polinomial, que aqui tem a ver com a instância, ó, N mais M. Aqui você pode ver que é M mais N vezes M mais N, no pior caso, né? Aumentando aqui, O de M mais N ao quadrado. M vezes N é menor do que M mais N ao quadrado, né? Então, esse algoritmo da LCS aqui, de programação dinâmica, é um algoritmo polinomial, tá? Professor, por que o tamanho da palavra é M? E o tamanho dessa palavra é N? E não tem log aqui? É porque nós estamos considerando que as palavras são formadas por letras, né? Letras de um alfabeto fixo. Por exemplo, o alfabeto da gente, né? De A até Z. Então, a quantidade de bits para representar o alfabeto de A a Z, vamos pensar aí, são, sei lá, 26 letras. Quantos bits eu preciso para representar 26 letras? Então, acho que 5 bits é o suficiente, né? Que vai de 2 elevado à quinta, né? De 0 a 31, consigo representar bem 26 letras, né? 5 bits para cada letra, né? Então, cada letra, 5 bits. Então, daria 5 vezes N mais M. Então, aqui os fatores multiplicativos não importam muito. Então, é essencialmente M mais N, tá? Tudo bem? Agora, se aqui fosse uma sequência de números, esse problema não faz sentido, né? Aí a gente vai ver agora um problema mais para frente, que agora eu preciso dizer o valor, né, o número de elementos vezes o tanto que eu preciso para armazenar cada número. A gente vai já ver isso. Mas aqui no caso em que é uma palavra, né, com letras de um alfabeto fixo, essencialmente é o número de letras da primeira palavra. A primeira palavra é essa, mais o número de letras da segunda palavra aqui. Ok. Esse problema de maximização tem uma versão de decisão, né? A gente passa basicamente um parâmetro a mais, um K. Então, aqui passa a palavra X, passa a palavra Y e passa agora o inteiro K. E pergunta, existe uma sequência de tamanho K, ou pelo menos K, comum a X e a Y? Agora virou um problema de decisão, sim ou não. Né? E o tamanho dessa instância? O tamanho da palavra X, que é M, o tamanho da palavra Y, que é N, mais o tamanho do inteiro K, que é log de K. Tá? Outro problema, rapidinho, problema da mochila, problema de maximização, quero maximizar o lucro, a gente viu isso lá em programação dinâmica. Qual a entrada do problema? Nós recebemos o número de itens, o vetor de pesos, o vetor de valores de cada item e a capacidade W da mochila. Né? Aqui um exemplo rápido. Capacidade de 50 quilos da mochila, 4 itens,
Aqui eu tenho os pesos de cada item. O item 1, 40 quilos. Item 2, 30 quilos. Item 3, 20 quilos. Item 4, 10 quilos. E aqui os valores de cada item. R$ 840, R$ 600, R$ 400, R$ 100. E aqui eu vou levar aqui no ótimo, vou roubar os itens 2 e o item 3, né? 30 mais 20 cabe dentro da mochila 50. 30 mais 20 dá 50, né? E o lucro máximo 600 mais 400 dá 1.000, né? Tá? É o maior lucro. Tudo bem? Então, com a entrada, com a instância desse problema de otimização, problema de maximização do lucro aqui do problema da mochila, né? Eu tenho o número N de itens, um vetor de pesos, um vetor de valores e uma capacidade W da mochila. Então, basicamente, o tamanho do N, o tamanho do W, o tamanho do V, o tamanho do Wzão. Qual o tamanho do Nzinho? Né? Log N, é só um número. Qual o tamanho do vetor W? Agora complica um pouco. Não complica muito, né? Eu tenho um vetor de N inteiros, só que esses inteiros podem ser números quaisquer agora, né? Então, quanto é que eu preciso para representar cada um desses números, né? Quanto é que eu preciso para representar cada um desses números? Log do maior desses pesos, né? Vamos chamar esse maior peso de Wzão, né? Por quê? Porque a gente pode imaginar que não existe nenhum item que pese mais do que a mochila, a gente descartaria logo, né? Em um pré-processamento. E o vetor de valores? Seria o número de elementos lá do vetor, que é N, vezes log do maior valor possível. Vamos chamar esse valor de Vzão. Tá? E o W, log de W. Tá? Seria isso aqui o tamanho da instância. Tá? E o nosso algoritmo lá, que a gente viu em programação dinâmica, aquele algoritmo pseudo-polinomial, N vezes W. Tá? Quando eu falava, quando W é constante, então isso aqui é polinomial. Quando W é da ordem de N ao quadrado, também é polinomial. Mas o W, essencialmente, é 2 elevado a log de W, né? Na base 2. E o log de W aparece aqui como valor da entrada, né? Então, se o W não for muito bem comportado, o log de W na base 2, que faz parte da entrada, tem a ver com o tamanho da instância, está no expoente, então esse algoritmo pode ser exponencial. Tá? É por isso que o problema da mochila não é um problema trivial. A gente vai ver que é um problema NP completo, tá? Tá, aqui eu vou mais rápido. Assim como eu tenho o problema de otimização da mochila, a gente pode pensar no problema de decisão, acrescenta o parâmetro K, e pergunta, existe uma mochila com valor pelo menos tanto? Agora eu vou ter um parâmetro a mais, o K, que vai também entrar no tamanho da instância, né? Log de K. Só isso. Então aqui, por exemplo, existe, para esse mesmo exemplo, uma mochila com valor 1.010. O valor 1.010 não dá. O maior é 1.000, então aqui a resposta seria não. Tá? Eu pergunto se tem com 1.010, a resposta, o máximo é 1.000, seria não. Se eu tenho um algoritmo para o problema de decisão, eu posso, com isso, obter um algoritmo para o problema de otimização, né? Eu posso ir fazendo o quê? Fazendo perguntas, né? Existe um valor com 900? Sim. Ah, então deixa eu tentar aqui. Existe um valor com 2.000? Não. Existe um com 950? Sim. Existe com 1.050? Não. Existe com 990? Sim. Existe com 1.010? Não. Então a gente vai... Tem um nomezinho para esse tipo de algoritmo, agora eu esqueci o nome, ai meu Deus, busca binária, não. Acho que é busca binária mesmo. Você vai testando para menos, testando para mais, e vai apertando até chegar no maior valor, né? Tá? Você vai fazendo perguntas sim ou não, e vai se aproximando do melhor valor, do máximo, tá? Então, um algoritmo para o problema de decisão nos ajuda a obter um algoritmo para o problema de maximização. Alguma dúvida aí até aí, gente? Não, tranquilo. Por favor, se alguém tiver dúvida, já estamos gravando a aula, tá? Ok, vamos lá. Tem um problema fracionário também, vou pular.
tem o problema de maximização e o problema de a versão de decisão do problema de otimização. Isso tudo aqui é basicamente para justificar a classificação que a gente vai ver, que é só para problemas de decisão, né? Ok, eu acho que eu posso pular essa parte aqui, só operações elementares, isso está bem explicado no vídeo. Tudo bem. Análise de um algoritmo em determinado modelo de computação estima seu consumo de tempo e quantidade de espaço, memória, né? Como função do tamanho e da instância do problema. Então, eu já falei disso aqui. Um problema é solúvel em tempo polinomial se existe um algoritmo, né, com tempo I elevado a C, onde é o tamanho da instância I, e C é uma constante, tá? Nós queremos algo polinomial. Eu já argumentei isso quando eu estava explicando, né? O algoritmo de Euclides, log de B, é polinomial. O O de B, o café com leite, eu já tinha falado que não é polinomial, porque B é essencialmente 2 elevado a log de B, né? O log de B está no expoente, e o log de B faz parte, tem a ver com o tamanho da instância. Então, está no expoente, ele não é polinomial, tá? Aquele algoritmo café com leite, mas o Euclides é. Perfeito. Aqui mais exemplos, eu falei alguns exemplos. Aqui um exemplozinho aqui do ordenação, né? O merge sort. Era um algoritmo n log n, né? O tamanho da instância é n, tamanho do vetor, né? Que a gente quer ordenar. É basicamente n, que é o número de elementos, vezes o log do maior valor lá do vetor, né? Que a gente quer ordenar. O algoritmo do merge sort, ele é n log n, a gente já tinha visto isso, né? Na primeira parte da disciplina. Então, isso é polinomial, tá? Pronto, agora vem a nossa primeira classe, a classe P. Tá? Aqui na disciplina, a gente entende um algoritmo sendo eficiente como sendo um algoritmo polinomial. Então, os problemas que a gente vai considerar os problemas fáceis da computação são aqueles que têm algoritmo polinomial. Apesar de que tem alguns problemas que têm algoritmo polinomial, mas o algoritmo é super complicado. Mas aqui, do nosso ponto de vista de complexidade computacional, vamos considerar que esse problema é, abre aspas, fácil, né? Ou seja, ele tem um algoritmo eficiente, tá? A classe P. São os problemas de decisão, a classe P. Importante destacar isso. Muito aluno se embanando aqui, né? Na computação existe problema de decisão, problema de otimização, problema de busca. Essa classificação é só para problemas de decisão. Então, eu boto muito em prova, às vezes, assim, pergunta de VOF. O problema do menor caminho está na classe P, né? Aí o aluno vai lá e bota verdadeiro, né? Ah, por quê? Porque tem um algoritmo de Dijkstra, que é um algoritmo polinomial, que resolve o problema de menor caminho. Mas é falso. Por quê? Porque o problema de menor caminho não é um problema de decisão. É um problema de maximização, um problema de otimização, né? Essa classificação aqui, classe P, classe NP, é só para problemas do tipo sim ou não, problema de decisão. Ok? Beleza. Então, problemas de decisão que podem ser resolvidos por algoritmos de tempo polinomial, a gente chama classe P, uma classe de complexidade. Por exemplo, as versões de decisão desses problemas, máximo divisor comum. Aqui não é o problema de otimização, estou falando a versão de decisão desses problemas, tá? Para muitos problemas, não se conhece algoritmo essencialmente melhor do que testar todas as possibilidades. Em geral, isso não está em P, tá? Alguma dúvida até aí? Então, a classe P é a classe mais fácil de explicar, né? Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Não, né? Estão me ouvindo? Alguém fala aí, por favor? Sim. Ok. Beleza. Agora, preciso definir a classe NP. Então, tem a classe P, problemas de decisão fáceis, né? Agora, precisamos falar da classe NP, a classe dos problemas de decisão que são razoáveis, né? Certo? Porque na computação existem problemas que você pode inventar problemas assim bem bizarros, que não são problemas razoáveis, tá?
Por exemplo, não sei, problema da parada, ou problemas em que só você testar uma coisa já leva tempo demais, né? Então, vamos definir o que seria um problema razoável. Aí vem a noção de certificado de um problema de decisão, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos ver algum exemplo. Problema do emparelhamento. Dado um grafo bipartido, encontrar um emparelhamento perfeito. Ou, no caso, problema de decisão, decidir se um grafo tem um emparelhamento perfeito. Professor, o que é um emparelhamento perfeito? Imagina aqui que você tem um conjunto de homens, conjunto X, na verdade é melhor X para mulher, né? A parte biológica aí. Um conjunto de mulheres, conjunto X, e um conjunto de homens Y, né? Tá? Aí nós queremos emparelhar um casal, né? Homem com mulher aqui, tá? Como é que faria? Tá aqui, existe uma possibilidade. Nós temos aqui já uma lista de gostos, essa menina gosta desse cara, né? E desse cara. Essa menina gosta desse cara e desse cara, né? Então, entenderam a ideia aqui, né? Então, nós já temos uma lista de gostos, essa menina gosta desse cara e desse cara. Nós já temos aqui umas afinidades, né? E a gente consegue, com essas afinidades, formar os casais perfeitos, né? Um emparelhamento perfeito. Para esse grafo, sim. Como é que você me prova que é sim, para esse grafo em particular? Tá aqui, você mostra o emparelhamento perfeito, tá? Esses arestas em vermelho, elas formam para mim um certificado de que esse problema é sim, né? Que essa instância, quer dizer, é sim para esse problema. Entenderam isso que eu estou falando, né? Então, emparelhamento perfeito. Existe um emparelhamento perfeito nesse grafo aqui, em particular? Resposta, para esse exemplo, sim. Prove para mim. Está aqui, professor. Esse com esse casal, esse casal. Aí você me mostra aqui. Isso que você acabou de me mostrar em vermelho é um certificado para sim, que é possível, tá? E para esse outro grafo, esse grafo aqui, se você observar, ele é um grafo diferente. Se você observar aqui, tem algumas arestas antes, ó, essa aresta aqui está aqui, essa aresta aqui não está aqui, né, ó, desapareceu, tá certo? Então, algumas arestas sumiram, né? Tá, então, vamos lá, voltar aqui, calma, opa. Esse grafo aqui agora é diferente do grafo anterior. Para esse grafo agora, que é diferente do grafo anterior, a pergunta, existe um emparelhamento perfeito? A resposta é não. Por quê? Porque nós temos aqui 4 meninas que gostam de 3 caras, né? Isso quer dizer o quê? Uma menina não vai conseguir casar com as afinidades que ela quer, né? Certo? Então, tá aqui, ó, um grupo de 4 meninas, que a vizinhança dela, né? Ou seja, o grupo de caras que elas gostam é menor do que a quantidade de meninas. 4 meninas gostam de 3 caras. Então, eu não vou conseguir aqui um emparelhamento perfeito. Tudo bem? Isso aqui seria o que? Um certificado para não, que não dá certo. Que para esse grafo aqui, que é diferente do anterior, não é possível um emparelhamento perfeito. Tudo bem? Então, podemos, para uma pergunta, ter um certificado para sim, que é mostrar os casais, e aqui um certificado para não. Nesse caso aqui, mostrar um grupo de meninas que gostam de um número menor do que a quantidade delas, né? De caras menor do que elas, né? Nesse caso, Tá? eu teria que provar pro princípio da casa dos pombos. Não, não precisa. Tudo bem. Não é necessário isso, né? A gente sabe que se nós temos 4 meninas que gostam de 3 caras, cada cara vai ter, aqui a gente não está assumindo bigamia, claro, né? Então, cada cara vai ficar só com uma menina, claro, vai ficar uma de fora, né? E no caso da Casa dos Pombos, a gente quer dizer assim, olha, vamos formar os casais aqui, vai ter um cara com 2 meninas, né? Casa dos Pombos seria isso, né? Tá? Mas a gente não está permitindo isso. Ok? Não, precisa, não é necessário Casa dos Pombos aqui. É claro ver que se tem 4 meninas, 3 caras, uma menina vai ficar de fora, né? Perfeito. Que mais?
Mas veja, o importante aqui que eu quero dizer é o seguinte, no problema, qual era o problema original? Qual é o problema aqui? Dado um grafo bipartido que não tem arestas aqui, no grupo das meninas. Não tem aresta aqui no grupo dos meninos, né? Então, é um grafo que a gente chama de grafo bipartido, né? As arestas só são do grupo X para o grupo Y. Mas, nesse grafo bipartido, eu quero fazer um grupo, né, de casais. Existe um emparelhamento perfeito? Se a resposta for sim, o certificado é óbvio, né? Qual é o certificado óbvio? Você mostra, apresenta o emparelhamento perfeito, os casais, né? Se a resposta for não, aí o certificado já não é muito natural. Qual é o certificado? O certificado aqui já, nesse caso aqui, a gente tem que pensar aqui qual é o certificado, já não é muito natural para esse problema, tá? Mas o certificado para sim é bem natural. Mostra. Tem um grupo de casais direitinho? Tem, prova. Está aqui o grupo de casais, eu já apresento. É o certificado para sim, né? E o certificado para não já é para esse problema aqui, conseguimos esse. Mas outro problema já é mais difícil de encontrar, tá? No caso aqui, o problema do grafo, do problema do ciclo hamiltoniano. Encontre aqui um ciclo hamiltoniano. Está aqui. O que é um ciclo hamiltoniano? Nós vamos querer percorrer o grafo inteiro. 1, 2, 3, 4. Né? Dá a volta todinha aqui nesse ciclo. Tá? Perdão, nesse grafo todinho, sem repetir vértices, percorrendo todos os vértices exatamente uma vez. Tá? Existe um ciclo hamiltoniano nesse grafo? Aqui. Nesse grafo, em particular, a resposta é sim. Prove para mim. Certificado, uma prova de que é sim. Aqui, você uma sequência de versos. Daqui eu vou para cá, aqui daqui eu vou. Né? Para mim, é fácil verificar, né? Fica é feio, não falar fácil para mim verificar, não pode, né? Para mim, é fácil verificar. Ou é fácil que eu verifique, para eu verificar, né? Tá? Certo. Mas e se a resposta fosse não? Nesse caso aqui, né? Esse grafo aqui, a resposta é não. Não existe ciclo hamiltoniano nesse grafo. Prove para mim. Aí, como é que você prova que não dá? Aí já é mais difícil, tá? É a questão da classe CoNP, né? Mais complicado, tá? Então, verificador para sim, é o que eu estava falando, né? Um verificador polinomial para a resposta sim a um problema pi, é um algoritmo que recebe uma instância do problema. Além da instância, você recebe o certificado. E você quer verificar se aquele certificado é válido, né? Aqui nesse exemplo, quem foi o certificado? E essas arestas vermelhas. Você vai simplesmente seguir a ordem aqui das arestas vermelhas e está verificando. Será que o cara tentou me enganar? Deixa eu ver. Deixa eu testar aqui. Legal, funcionou. Essa verificação é rápida, né? Esse problema do ciclo hamiltoniano é muito difícil, mas verificá-lo é fácil, né? Tá? Porque você apresentou aqui a prova, né? O problema é encontrar essa prova. Mas se a prova for dada, é fácil verificar. Tudo bem? No caso da resposta sim, né, o objeto C é dito um certificado para sim. Ok? Então, tem vários exemplos aqui, nós já vimos. Aí tem ainda o verificador para não, aquele caso do emparelhamento perfeito. Não dá para casar essas meninas com os meninos, né? Aquele exemplo. É a mesma ideia, um certificado para não. Então, aí tem a classe NP e a classe CoNP. Que é a classe NP, a classe mais natural aqui, que a gente estuda mais. É formada pelos problemas de decisão, que a gente vai chamar os problemas razoáveis para sim. Então, só problemas razoáveis. Possui um verificador polinomial para resposta sim. O que quer dizer isso? O que é um verificador polinomial? É um algoritmo que, além da instância do problema, você passa ainda um bizu, assim, uma dica, né? Passa o certificado. Você não vai ter que obter a resposta, que é um certificado.
o cara já te dá o certificado. Você vai apenas verificar se o cara não se enganou, lhe passou um certificado correto, tá? Então, por isso que esse problema a gente chama de problemas razoáveis. Imagina que existe um problema que é tão difícil na computação, e existem alguns assim, claro, que se mesmo que o cara te dê uma dica, o cara te dá uma colher de chá, te dá ali, ó, tá aqui, testa só isso aqui, isso é uma solução. Só para testar, você já leva um tempo exponencial, esse problema não é muito razoável, né? Tudo bem? Então, problemas da classe P. Você tem que resolver o problema. Encontra a solução. Dada uma instância, encontra a solução, né? Resposta sim ou não, encontre lá uma solução que seja sim. Tá? Ou então, respondendo que não. E a classe NP? O cara te dá um certificado e você tem que verificar se é válido, tá? Alguma dúvida até aí? Entenderam bem a diferença entre classe P e classe NP? Muita gente se confunde a classe NP com a classe, as pessoas dizem assim, ó, NP é não polinomial. Isso aqui é muito comum, eu já vi alunos, às vezes, de mestrado, se confundir aqui com isso. Aluno de doutorado, o cara vê um N e vê um P. Ah, não polinomial. Não tem nada a ver, tá? O NP não quer dizer não polinomial. Então, não confunda isso, né? Não tem que frisar muito isso, não confunda. Pior que eu falo isso todo ano, friso, boto aqui muitos, um coraçãozinho aqui para a pessoa não se confundir aqui, não tem jeito. Né? Vou fazer aqui também, ficar o coraçãozinho aqui registrado. Não confunda NP com não polinomial, tá? Não tem nada a ver. O cara vê um N, vê um P, acha que é N não polinomial. Não é isso, tá? Classe P. Problemas de decisão fáceis, né? Problemas de decisão fáceis. Quer dizer o quê? Tem algoritmo que tem polinomial. Classe NP. Problemas de decisão razoáveis, né? Que tem um verificador polinomial, dado um certificado, e a instância, claro, é fácil verificar se aquela instância é sim. Professor, então por que é que tem um N aqui na frente? Só para confundir a gente. Não, é que esse N, a definição original da classe NP, era um dos problemas não determinísticos polinomiais. Então, esse N não é de não polinomial, NP, né? É de não determinístico polinomial, mas eu não vou entrar nessa definição tradicional aqui, tá? Alguma dúvida aí, gente? Não, professor. Tá. Então, muitos problemas que são considerados difíceis na computação, como o problema do ciclo hamiltoniano, o problema da mochila, que apesar de ter aquele algoritmo pseudo-polinomial lá de programação dinâmica, é considerado um problema difícil, né? Esses problemas, apesar de serem difíceis na computação, eles são problemas razoáveis. Ou seja, se você der uma solução, né, um certificado para testar, olha, testa aí. Testar, verificar é fácil, tá? Tudo bem? Uma coisa é você resolver o problema, responder sim ou não para uma dada instância. Agora, se além da instância o cara te dá uma colher de chá, te dá o certificado, cara, não resolve não, só checa aí. Isso é fácil, tá? Tudo bem? Então, de novo, vou mostrar aqui o exemplo aqui. Ciclo hamiltoniano é considerado um problema muito difícil, tá? Mas se o cara te dá essa colher de chá, ó, tá aqui, ó, testa aí essa sequência, vê se dá certo isso daí. Isso aqui é fácil de verificar, concordo? Isso aqui é um ciclo, aí você vai percorrendo, Ficou algum vértice de fora? Não. Algum vértice foi percorrido 2 vezes? Não. Ah, beleza, isso é um ciclo hamiltoniano. Então, você só verificou, diz um ok, sim. Então, verificar é fácil, tá? Ou seja, esse problema do ciclo hamiltoniano é da classe NP. É um problema de decisão razoável.
mas provavelmente não é da classe P. Até hoje não se obteve um algoritmo polinomial para ele. Tá? Beleza. A classe P está contida na classe NP. Isso aqui é bem natural. Problemas fáceis de decisão são problemas razoáveis, claro. Ou seja, você pode até ignorar o certificado. Você simplesmente pega, resolve o problema e dá a resposta sim ou não. Tá? Agora vem a grande pergunta da computação. P é diferente de NP? A grande maioria dos pesquisadores acham que sim. Que a classe P é diferente da classe NP. Mas até hoje não se conseguiu provar isso, tá? Existe, inclusive, uma página na internet bem interessante que mostra um monte de artigos científicos que foram publicados, mas depois foram provados que tinham algum erro, né? Que tentam provar que P é igual a NP, ou P é diferente de NP, e outros tipos de prova, né? Lá ele divide em 3 tipos de prova. Artigos que tentaram provar que P é igual a NP, tem lá um monte de artigos. Artigos que tentaram provar que P é diferente de NP, tem lá um monte de artigos. E tem lá uma terceira categoria, artigos que tentaram provar que é impossível provar se P é diferente de NP. Né? Ou seja, que esse problema P é diferente de NP é um problema indecidível. Né? Isso é uma questão indecidível. Isso é algo interessante também. É impossível provar que P é diferente de NP. Mas até hoje não tem nenhuma prova considerada correta para isso. Então, ainda é uma pergunta até hoje. Pergunta para, se eu não me engano, vale dinheiro quem conseguir provar, tá? Talvez $1 milhão de dólares, eu não me lembro mais não. Então, não foi provado até agora, mas a maioria acha que sim, que elas são classes diferentes. Como é que é? Ah, sim, já falei isso daqui, não confundir NP. E a classe CoNP? É a classe dos problemas, né, você trocando sim por não. Os problemas razoáveis para não. Você tem um verificador polinomial para a resposta não, né? Tá? Então, todo problema NP, se você inverter a pergunta, vira um problema CoNP. Deixa eu ver aqui um problema. Existe um ciclo hamiltoniano no grafo? É um problema da classe NP. Agora, se eu perguntar, não existe um ciclo hamiltoniano no grafo? Agora esse problema virou um problema CoNP. Tá? Então, a gente termina com essa figura aqui, né? Aqui é a classe NP, problemas de decisão razoáveis para sim. Verificar para sim é fácil. Problemas de decisão razoáveis para não. Verificar que é não é fácil. Em geral, a gente quer realmente verificar para sim. E nós temos uma pergunta e nós queremos saber se é possível. É possível tal coisa? Sim ou não? Né? Se for sim, me prove que dá. Né? A classe P está dentro de NP, a classe P também está dentro de CoNP. Na verdade, está dentro da interseção das duas. Agora, a gente não sabe se P é igual a NP, não sabe nem se NP é diferente de CoNP, e por aí vai. Dúvidas, pessoal? Aqui a coisa já ficou mais densa aqui, né? Já ficou mais técnica. Deixa eu dar uma pausa aí, ver se alguém tem alguma pergunta. E aí? Nada? Tá tudo bem até aí? Tudo tranquilo. O senhor consegue pensar em algum exemplo que não seja NP? Porque o senhor dá exemplos de NP no slide. Um problema que não seja NP. Olha, eu até consigo pensar, eu sou da área, eu consigo pensar num monte de problemas, mas eu não consigo nenhum muito razoável para explicar para vocês. Deixa eu pensar que alguns Deixa eu ver, tem um problema da parada indecidível. Deixa eu pensar no mais natural. Consigo pensar em problemas de jogos.
Problemas de estratégia. Um problema natural. Mas geralmente como que é a lógica disso? Porque, tipo, você dá já meio que tudo pronto e você pede só para checar. Então, como seria algo difícil de checar? Olha, seria assim, ó, dado um alfabeto, por exemplo, A, B, C, D, A, B, C, D, certo? Um alfabeto com 4 letras. Existe uma sequência, existe uma sequência, calma aí, deixa eu pensar aqui, rapidinho. Existe uma sequência, só um minutinho, peraí. A pergunta, a questão é a seguinte, o certificado teria que ser uma coisa muito maior do que a entrada, que é o alfabeto, né? Como é que é aqueles problemas de você não repetir subpalavras de tamanho 3, por exemplo? Por exemplo, vamos aqui, ó, um alfabeto 01, né? 01, que eu me lembro aqui. É melhor escrever assim, né? Digamos que você me dá um alfabeto 01. Agora eu penso assim, ó. Existe uma palavra. Peraí. Existe uma palavra de tamanho 10 em que não repita subsequência de tamanho de 4 elementos, mas isso aqui já vai ficar muito complicado. Por exemplo, 000, aí 001, olha, aqui já repetiu o 000, né, então isso aqui não é uma boa ideia. Eu não vou entrar nisso, não. Eu vou perder muito tempo para explicar um exemplo. Eu consigo imaginar bem direitinho aqui um exemplo, mas eu prefiro não entrar, que eu ia demorar muito para explicar esse exemplo, tá? Mas eu consigo pensar assim, eu vou tentar melhorar, talvez fazer um slide para vocês, explicando um exemplo que não seja NP, tá? Tudo Tudo bem? bem. Mas o ponto é o seguinte, para você responder um sim, seria uma palavra muito grande. Olha, prove que é sim. Aí você mostra uma palavra bem grandona, uma coisa muito maior do que a instância, que seria o alfabeto de, por exemplo, se fosse 01, 2 elementos, e a palavra seria uma coisa muito grande para provar que dava certo, né? Certo? Ou seja, o tamanho do certificado é muito maior do que o tamanho da instância. Então, só para você ler o certificado já é um tempo exponencial. Tá? Isso aí não seria um problema razoável. Tá? Então, beleza. Então, na computação existem problemas estranhos assim. Os problemas que nós estamos interessados em resolver são os problemas da classe NP, basicamente. Ou podemos pensar também nos CoNP. Mas, em geral, NP. São os problemas razoáveis para sim. Existe um problema, existe uma solução tal? Sim. Prova para mim, tá aqui. Tum, é fácil checar que sim, né? Tá? Aí fica nessa dicotomia, P e NP. Os problemas da classe P estão dentro do NP. É como se todos, imagina assim, os problemas que a gente quer resolver estão aqui dentro, classe NP. Os problemas fáceis estão aqui. E esses problemas que a gente, será que aqui fora tem alguma coisa? Será que P igual a NP? A gente não sabe. Como é que a gente prova que tem um problema muito difícil aqui fora? Não sei, então vamos pensar os problemas mais difíceis. Aí seriam os problemas NP completos, tá? Os problemas mais difíceis da classe NP. Ok? Dúvida, gente? Então, para provar esses problemas da classe, dos problemas mais difíceis da classe NP, os problemas completos na classe NP, a gente precisa dessa noção de redução polinomial, tá? Basicamente, mede o grau de complexidade entre dois problemas diferentes, né? Uma redução de um problema para outro, né, é um algoritmo, né, uma redução, basicamente, se mostra como resolver um problema tendo um algoritmo para o outro problema, né? Então, vamos ver aqui um exemplinho, né? Um exemplo simples aqui. Ó,
Aqui é um problema, o problema π é o problema de encontrar um ciclo hamiltoniano no grafo, tá? Lembra aquele exemplo, né? Tinha aquele grafo estranho, deixa eu mostrar ele aqui de novo. Tá? Tem esse grafo aqui. E nós queremos saber se existe um ciclo hamiltoniano, um ciclo que passa por todos os vés exatamente uma vez, né? Tá, esse é o problema π. E é um problema de busca, né? Encontrar o ciclo. Esse problema aqui de baixo é o do slide anterior, né? De um slide para trás. Pergunta se existe. Aqui é um problema de decisão. Aqui é um problema de busca. Encontre. Aqui é um problema sim ou não. Como é que eu resolvo esse problema de encontrar baseado nesse problema de decisão? Sim ou não? Tá? Então, como é que eu resolvo o problema de achar se eu tivesse um algoritmo que resolve o problema do sim ou não? Então, primeiro eu rodo esse algoritmo do sim ou não, né? Se eu tivesse um, né? Se a resposta for não, não tem como encontrar, porque não existe, tá? Eu já diria, olha, não tem como encontrar um, porque não existe um, né? O algoritmo que resolve de decisão diz que não tem, então eu digo que não tem como encontrar, porque não tem. Se chega aqui na linha 3, é porque o quê? Eu posso encontrar um. E como é que eu vou encontrando? Eu vou eliminando arestas. Elimina uma certa aresta. Se a resposta for continuar sendo sim, ótimo. Elimina de verdade essa aresta. Se a resposta for não, eu deixo a aresta lá. Ela é uma aresta importante. Eu vou fazendo isso, removendo, 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 até uma hora que não posso mais remover arestas, né? Então, para cada aresta, eu vejo se ela pode ser removida ou não, tá? O que sobrar é o próprio ciclo hamiltoniano, tá? Então, aqui no exemplo, né? Eu tento remover essa aresta aqui, né? Ele deixa, né? Agora eu tento remover essa aresta aqui, ele deixa. Tento remover essa, ele deixa. Ele deixa remover essa, posso remover essa. Ele deixa remover essa, deixa remover essa. Aí quando eu pergunto, posso remover essa? Ele, não, não pode, isso aqui é importante. Né? Então, o que sobrou aqui é o próprio ciclo newtoniano, tá? Então, se a resposta é sim, nesse caso é, como é que você me apresenta um? Tá aqui. Esse algoritmo aqui é basicamente a redução, né? Como é que eu obtenho um ciclo hamiltoniano, né? Se eu tivesse um algoritmo em que para o problema de decisão, tá? Isso aqui é uma redução de um problema de busca para um problema de decisão, perdão. Em geral, a gente resolve, faz redução de problema de decisão para problema de decisão. O esquema geral é esse aqui, decisão para decisão. Né? O exemplo anterior é de busca para decisão. Tá? De decisão para busca, quer dizer, né? O esquema geral é aqui. Eu tenho aqui o problema pilinha de decisão. Assumo que eu tenho um algoritmo algilinha que resolve o problema pilinha de decisão. E aqui eu quero montar um algoritmo alg para o problema pi. E também é um problema de decisão. Né? Tá, então como é que eu faço? Recebe uma instância aí do problema pi, né? Eu tenho que dar um jeito de traduzir essa instância para uma instância do problema pilinha. Essa instância ilinha, do problema pilinha, eu coloco como entrada do algoritmo algilinha hipotético que teria para resolver o problema pilinha. Esse algoritmo algilinha, que resolve o problema pilinha, que é de decisão, tem que dar uma resposta sim ou não, porque o problema é de decisão. A resposta que ele der aqui, eu retorno para o problema no algoritmo alg também, porque também o alg resolve o problema de decisão pi, né? Então, o sim ou não do alg' vira a resposta sim ou não do alg. Mas para isso eu tive que fazer uma tradução ou transformação da instância de um problema para a instância do outro problema, tá? Beleza? Ok.
Esse é o esquema comum, tá? Aí aqui tem vários exemplos, mas vamos dar uma paradinha aqui. Entenderam isso que eu falei? Até aí tudo bem? Sim. Dúvida, gente? Eu estou basicamente, gente, repetindo os vídeos, tentando ir um pouco mais rápido, tá? Se vocês tiverem que eu estou indo devagar, podem falar, posso ir mais rápido, né? Esse é o esquema geral de uma redução, tá? Então, aqui tem vários exemplos. O problema SAT, eu vou tentar passar rápido, que no vídeo eu sou bem demorado aqui, né? O problema SAT, dado uma fórmula, na forma normal conjuntiva, forma normal conjuntiva é formada de cláusulas, está aqui, 3 cláusulas, 1, 2, 3. As cláusulas são ligadas por E, esse símbolo é o e dentro das cláusulas, os literais são ligados por ou. O que é um literal, professor? É uma variável ou o complemento de uma variável, que é a negação de uma variável, né? Isso aqui é a negação, tá? Nós temos variáveis x1 até xn, os literais são x1 até xn ou não x1 até não xn, que são ligados dentro das cláusulas por ou, e as cláusulas são ligadas por e. Isso que a gente chama de forma normal conjuntiva. E a pergunta do SAT é, existe um jeito de tornar essa fórmula toda verdadeira? Aqui está um exemplo. Verdadeiro por x1, falso por x2, falso por x3. Verdadeiro por x1 satisfaz aqui, falso por x3 deixa tudo isso aqui verdadeiro. Quando o x1 é verdadeiro, isso aqui vai ficar falso. O x3 é falso, vai ficar falso aqui. Para essa cláusula ser verdadeira, para isso aqui tem que ser verdadeiro. Para isso eu coloco falso por x2. Né? Perfeito. Então, sim, sistemas lineares é outro problema. Né? Nós temos aqui um conjunto de equações. Equação 1, equação 2, desigualdades, na verdade, né? Desigualdades 1, 2 e 3, e variáveis que só podem assumir dois valores, 0 ou 1. Então, basicamente, aqui eu tenho uma matriz A, uma matriz B, o X é um vetor, né? X1, X2, X3, nesse exemplo, X1, X2, X3. A matriz A seria 1, 0, 0, menos 1, menos 1, 1, 0, 0, menos 1. A matriz B seria 1, menos 1 e 0, né? Tá? Beleza. E os valores de x, solução 0, 1, tá? Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, dá para fazer x1 igual a 1, x2 igual a 0, x3 igual a 0, satisfaz esse sistema linear, né, de desigualdades. Tá bom? x1 igual a 1 satisfaz essa primeira, x3 igual a 0 satisfaz essa, se o x3 fosse 1 ficaria menos 1, não poderia, e aqui é x1 igual a 1, menos 1, então vai cancelar menos 1 com menos 1, x3 igual a 0, não vai fazer falta, então menos x2, bota x2 igual a 0, para menos x2 ser maior ou igual a 0, x2 tem que ser 0, né? Só pode ser 0 ou 1. Tem uma solução, sim. Agora, vamos mostrar uma redução de SAT para esse problema dos sistemas lineares. Esse símbolo aqui, né, que é explicado no slide anterior, é o símbolo de mostrar que esse problema de decisão se reduz a esse outro problema de decisão. Professor, como é esse problema de decisão? Dado uma fórmula lógica, existe uma atribuição às variáveis dessa fórmula que satisfaz a fórmula inteira? Sim ou não? E esse problema aqui, dado um conjunto de desigualdades, né, em que as variáveis só podem assumir valores 0 ou 1, né, existe uma atribuição que satisfaz todas as desigualdades desse sistema linear? Sim ou não? Problema de decisão. Aqui eu quero reduzir o problema SAT para esse problema dos sistemas lineares. O símbolo para explicar a redução é esse aqui, menor ou igual a P. P de polinomial, redução polinomial. Tudo bem até aí, né? Aqui um exemplo bem simples. Cada cláusula vai ser uma desigualdade. Aqui, x1, aí eu boto x1 não é igual a 1. Aqui, onde tem um não x1, eu boto 1 menos x1. Não x2, 1 menos x2. x3, eu boto x3. E todos eles vão igual a 1 aqui, né? Aqui não x3, eu boto 1 menos x3. Depois a gente reorganiza para ficar bonitinho assim. Tudo bem? Então, dado uma fórmula, a gente obtém
uma instância dos sistemas lineares. Uma redução é isso. Dada uma instância desse problema, eu obtenho uma instância e linha desse outro problema. A instância aí é uma instância qualquer. Dada uma instância qualquer daqui, me mostre como construir uma instância desse outro problema. É a instância construída, não é uma instância qualquer desse outro problema. E para a redução funcionar, se essa instância aqui for sim, aqui, então, essa instância aqui tem que ser sim. O que quer dizer isso sim, professor? Essa instância sim, que é uma forma lógica. Dá para satisfazer? Sim ou não? Sim. Então, essa instância construída no outro problema também vai ser sim. Também é possível. Né? E a gente viu aqui no exemplo anterior que é possível sim. Já tinha mostrado o exemplo, né? Aqui, sim, né? É possível. Nesse exemplo. Esse aqui já é a própria construção. É verdadeiro, falso e falso. É exatamente o exemplo anterior lá, né? Ó. Verdadeiro, falso e falso. 1, 0, 0. Tá? Então, é sim lá no SAT? É. Ó. Então, é sim aqui. Sim aqui, é sim aqui. E também, se a instância aqui for não, né, a instância construída lá também é não. Então, essa daqui é o esquema geral de uma redução, né? De uma redução. Você tem que transformar a instância desse problema em instâncias do outro problema, de modo que se a instância aqui é sim, a instância construída lá é sim também, no problema de lá. Se a instância é não no problema daqui, a instância construída lá também é não, no problema de lá. Né? Em geral, para provar essa parte não implica não, a gente pode fazer isso. Sim daqui implica sim de cá. Tá? Apesar de que eu prefiro escrever desse jeito, não implica não, ao invés do sim implica sim, para não confundir. Para colocar as setas só numa direção. Só do problema 1 para o problema 2, tá? Beleza? Pessoal, deixa eu dar uma paradinha aqui, ver se todo mundo entendeu isso. Noção de redução entre dois problemas. Tá claro isso? Sim. Sim. Beleza, professor. Essa daqui é a parte mais, talvez, difícil, tá? Da disciplina. Talvez não seja tão difícil entender o que é uma redução. O difícil realmente é o quê? É você bolar na cabeça, né, uma redução, realmente. Então, muitos alunos se perguntam e ficam preocupados. Professor, eu vou ter que ter essa ideia, essa sacada aqui de uma redução? Realmente é muito difícil isso. Tem reduções que são super complicadas, né? Uma coisa é você saber o que é uma redução, outra coisa é você bolar uma redução que sirva lá para os problemas, né? Realmente, na prova, se eu for colocar alguma redução, vai ser uma redução muito parecida com uma redução que a gente já viu, tá? Então, por isso que vocês assistam às aulas, vejam todos os exemplos que eu coloquei, vejam os exercícios da lista, que a ideia da prova é colocar uma questão que tem uma redução, que é um problema muito parecido com uma pequeniníssima modificação. E é assim, Você vai pedir para a gente construir um algoritmo? Na redução lá. Oi? O senhor vai pedir para a gente construir um algoritmo? Vou pedir para fazer uma redução de um problema para outro, tá? Essa é a parte considerada difícil dessa parte da disciplina. Dado um problema, mostre uma redução do problema tal para o problema tal. Isso daí não é uma coisa trivial, certo? Agora, eu estou mostrando aqui na disciplina várias reduções entre dois problemas. Então, eu posso pedir na prova, mostre uma redução do problema tal para o problema tal. Aí, muito aluno que não prestou muita atenção nas aulas não vai saber fazer, tá? Então, a ideia é que eu pegue um problema, faça uma pequena modificação no problema, né, e peça para fazer uma redução lá. Então, se você entendeu a redução do problema original, com uma pequena modificação, você vai conseguir acrescentar alguma coisa, fazer uma pequeniníssima modificação e resolver o problema. Entendeu? Entendi. Tá? Realmente é difícil saber fazer uma redução. Mas se você ver vários exemplos, e a ideia aqui é eu mostrar vários exemplos para vocês, tá lá nos vídeos, né? Vejam vários exemplos,
na prova pode cair aqui uma redução desse problema. Por exemplo, lá na prova tem lá, mostre que o problema, eu não me lembro mais quais foram, deixa eu ver aqui rapidamente, só um minuto, quais foram os exemplos que a gente viu de redução. Aqui o exemplo, o clique, né, aqui, por exemplo, o SAT por 3 SAT. Eu podia pedir, prove uma redução do SAT para o 4 SAT, ao invés do 3 SAT. Ó. Ao invés de 3 SAT, eu ia pedir o 4 SAT, por exemplo. Professor, o que é o 4 SAT? Cada cláusula tem exatamente 4 literais, ao invés de 3. Aí a pessoa, pronto, meu mundo caiu, não sei fazer. Está aqui a construção todinha, bonitinha, para 3, né? Você é capaz de fazer uma pequena modificação e entender para 4, tá? Tudo bem. Então, tá aqui. Se você entende como é que fez para 3, uma pequena modificação você entende como é que seria 4 SAT ao invés de 3 SAT, tá? O que mais? Deixa eu ver outro exemplinho aqui. Que o problema clique, né? Prove que o problema clique é NP completo. Tá aqui uma redução de SAT, acho que é de 3 SAT, pronto. Uma redução de 3 SAT para clique, né? Eu podia pedir uma redução de, deixa eu pensar, 4 SAT para clique. Uma pequena modificação. Como é que seria? Seria uma pequeniníssima modificação mesmo, tá? Então, mas para você conseguir fazer uma modificação, você tem que entender essa redução básica. Então, eu não quero complicar na prova, não vou de jeito nenhum complicar na prova, mas o mínimo que vocês têm que aprender são essas reduções que estão aqui nesses slides. Se você entender essas reduções nos slides, você consegue fazer qualquer redução que eu colocar na prova, certo? Aqui, redução do 3 SAT para clique. Você entende isso? Se eu pedir do 4 SAT por clique, você também vai conseguir entender. Ok? Aqui, cobertura de vértices. Né? Cadê? Qual foi a redução? Eu acho que eu não coloquei a redução de cobertura de vértices. Não, eu acho que tem um vídeo dela, né? Eu não estou lembrado mais, não. Tudo bem. Mas se eu coloquei cobertura de vértices, posso pedir uma pequena modificação dela. E tem alguns da lista de exercício também, que posso pedir uma pequena modificação de um da lista de exercício. Então, para isso, você tem que entender as reduções que estão lá. E, a propósito, a lista de exercícios, ainda tem um dado a mais, ela já está resolvida lá, tá? Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Cursos e disciplinas, curso em análise de algoritmos, lista 3. Está aqui a lista 3, né, de exercícios, ó. 2 pagininhas, né? Lista 3 de exercícios. Está aqui ela toda resolvida já para vocês, ó. Em azul são as respostas, tá? Então, o mínimo que vocês têm que fazer é dar uma lida aqui, entender isso daqui, tá? O esquema geral de uma prova, de uma demonstração, né? De como fazer uma redução entre 2 problemas. Ok? Então, eu posso pedir na prova uma pequena modificação aqui, por exemplo, deixa eu ver, aqui tem um problema do campo minado, um problema do paciência, o dominante, por exemplo, posso pedir aqui o dominante duplo, algo assim, que eu inventaria, que eu colocaria na prova, né? Tá? Ok? Então, tem que dar uma lida aqui, não tem jeito, tem que entender bem esses slides aqui. Esses slides não, essa solução da lista de exercício. Ok? Professor, 2 dúvidas. A aula de quarta vai ser o mesmo link? E sobre as notas, o senhor já falou da segunda prova? Eu já falei, a aula de quarta-feira, todas as aulas estão sendo o mesmo link, né? Não sei se vocês estão notando, é sempre o mesmo link, tá? Então, eu já vou avisar logo isso. E
sobre as provas, a segunda prova, ainda não estão corrigidas, mas elas vão ser entregues hoje ou amanhã, tá? Logo em breve eu devo entregar as notas. Beleza. Quarta-feira, de novo, tem aula. Tragam mais dúvidas para a gente aproveitar mais a aula e não ter que repetir toda a aula de novo, tá? Eu prefiro responder dúvidas do que colocar a aula, repetir a matéria todinha. Beleza? Eu encerro por aqui, já vai dar 10 horas, ou a gente continua? O que vocês preferem? Melhor a gente continuar quarta. Quarta-feira, né? Valeu. Então tá bom. Valeu, vou parar de gravar aqui.